Agora a gente conversa com Lucas Tonaco, que é diretor de comunicação da FNU, Federação Nacional de Urbanitários, e também diretor executivo de comunicação do Sindágua, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo à Jovem Pan Patos. Bom dia, agradeço pela oportunidade. E é muito bom estar com vocês aqui agora para esclarecer essas questões. Principalmente sobre um tema tão árido, mas tão fundamental, né, para a vida de todos nós. Bom dia, Lucas Tonaco. A Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou nesta semana um projeto de lei de autoria do Poder Executivo para a encampação do serviço prestado pela Copasa aqui no município. O prefeito Luiz Eduardo Falcão, inclusive, divulgou um fluxograma de ações de concessão que prevê abertura de edital de licitação ainda em fevereiro do ano que vem, com a estimativa de concluir toda a tramitação de contratação de uma nova empresa até o ano de 2025. Como o Sindágua analisa essa movimentação de encampação de uma empresa de saneamento? O sindicato apoia integralmente a medida ou há ressalvas e considerações específicas que foram discutidas internamente? Olha, é um processo, inclusive, bastante... que vai na contramão do mundo, como eu tenho dito, né? Esses processos de encampação, tenho acompanhado eles aí ao redor do mundo, e países da Europa, países daqui da América do Sul, até países da África e tudo mais, que pegaram esse caminho da encampação já há um tempo atrás, né? Algumas décadas atrás, todos eles, na verdade, voltaram, né, para a discussão sobre a participação do Estado no saneamento. Tanto porque é muito complexo fazer saneamento no Estado, que envolve planejamento de 20 a 30 anos, né? Tanto pela monta de investimentos. Então, de fato, esse processo de encampação, igual tem em Patos, ele vai na contramão do mundo, né? A gente acompanha com um processo, na verdade, que é, na minha perspectiva, um processo mais publicitário político, né? Talvez por ano eleitoral, até porque esse processo de encampação é uma espécie, na verdade, de formalização do questionamento da concessão e não vai referir a nenhuma automaticidade. Ou seja, mesmo que o município, né, a Câmara de Vereadores, autorizando o Executivo, autorize a prosseguir com esse processo, é um processo complexo que envolve uma discussão sobre indenização, cifras, inclusive, milionárias, né, ou centenas de milhões de reais, em que a gente sabe que, na verdade, pode não levar em nada a não ser a discussão em si, né? Toda discussão é sempre válida, sempre sadia, mas a gente sempre preza pela uma administração pública eficiente, né? Ou seja, a finalidade desse processo tem que, na verdade, resultar em alguma coisa. Eu costumo falar que esse processo é um processo que tem a premissa adequada, né? Que é o questionamento do serviço da Copasa, inclusive a Copasa é uma das melhores empresas de saneamento do Brasil, né? Eu aí particularmente dei alguns apontamentos de como melhorar a relação com a Copasa, inclusive de como melhorar essa relação governamental entre município e Copasa, mas que tem as conclusões erradas, ou seja, questionar a Copasa não automaticamente significa que a melhor iniciativa seja privada. Onde tem iniciativa privada, invariavelmente a gente vê aumento de tarifas, má prestação na qualidade de serviço, e um caos social. Eu posso citar, para ficar aqui no Brasil e bem perto, o Ouro Preto, por exemplo, que pegou essa via, as contas de lá triplicaram, o Rio de Janeiro teve contas que quintuplicaram, né? Manaus, Alagoas, Pará de Minas, né? Ou seja, na literatura acadêmica ou na literatura especializada por esse tema árido importante que é o saneamento, a gente sempre vê que esses caminhos aí, na verdade, são caminhos em que as pessoas começam de boa fé discutindo, mas que se toma um caminho do privado, na verdade, o que a gente vê foi isso que eu te disse, né? Contas aumentando e muitas vezes pessoas passando sede, inclusive. Lucas, como a contratação de uma nova empresa de saneamento pode afetar os funcionários que trabalham na Copasa em Patos de Minas? E também existem planos para garantir a continuidade dos empregos e a proteção dos direitos dos trabalhadores durante e após a transição de uma gestão local? Sim, é interessante, na verdade, eu agradeço até pela pergunta, porque aí mesmo na Câmara de Vereadores foi dita uma série de impropérios sobre a continuidade dos empregados da Copasa em uma nova concessão, né?
Então vamos por etapa. A primeira etapa, na verdade, é que esses empregados são altamente especializados, né? Muitos deles, inclusive, premiados recentemente, né? Ou premiados outras várias vezes, né? Pelos órgãos especializados, como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ou outros vários prêmios aí, empregados de Patos, inclusive. Porque são empregados concursados, ou seja, eles têm uma carreira na qual permite, e eles têm direito suficiente para entregar um serviço de qualidade, né? Na iniciativa privada, muitas vezes você não vê isso, você vê salários mais baixos, você vê uma rotatividade muito grande, turnover muito grande, né? Ou você vê, por exemplo, igual no Rio de Janeiro, um serviço de saneamento não está sendo prestado para a população porque sequer as empresas da iniciativa, os empregados da iniciativa privada param os seus empregos, né? Porque são salários muito baixos, né? E são estruturas precárias para trabalhar. A Copasa não, a Copasa apresenta uma estrutura muito boa para os empregados trabalharem, apresenta uma carreira sólida, na verdade, que é recrutamento através de concurso público. A continuidade desses empregados na concessão nova não é automática, né? O que esses empregados têm hoje como garantia é o tema 1022 do Supremo Tribunal Federal, né, que garante a irremovibilidade do empregado público imotivada, né, ou seja, são empregados públicos concursados e até então é bastante complexo discutir se a perca da concessão necessariamente significa a perca de emprego, uma vez que são empregados públicos, e também uma cláusula no acordo deles de trabalho, né, no acordo de trabalho com a Copasa, existe uma cláusula de garantia de emprego, né. Esses são os dois dispositivos que garantem a continuidade deles empregados da Copasa, né. Agora, não necessariamente vai ser em Patos de Minas, né, porque a Copasa está em 640 localidades. Tivemos o último caso, por exemplo, em Santo Antônio do Amparo, um desempregado de lá, né, foi perdido a concessão, uma das pouquíssimas concessões perdidas da Copasa, né, o empregado, na verdade, os empregados saíram de lá e foram relocados em outros setores. Eu sou bastante cético com relação à saída da Copasa em Patos por diversos motivos, principalmente porque exauriu o processo judicial, inclusive, não logrou êxito, né, a Copasa conseguiu judicialmente se manter em Patos de Minas, né? E o que a gente defende principalmente é que a qualidade do serviço seja prestada. Infelizmente, né, no caso da Copasa, sob essa gestão atual, né, do governo Zema, tem aumentado o nível de terceirizações, né? Participei, inclusive, na Assembleia Legislativa, né, sobre esses questionamentos aí, e essas terceirizações e uma série de outras questões de gestão mesmo é que fazem o serviço em Patos ser prestados, né? Não é o caso dos empregados da Copasa, que vestem a camisa e que entregam qualidade de serviço muito boa. Bom, Lucas, falamos então a respeito, né, desse assunto tão delicado aqui para Patos de Minas e acabou que você já entrou aí um pouquinho na próxima pergunta que eu ia te fazer a respeito dos impactos. Um deles você falou que poderia ser o aumento de preços, né, aqui para os nossos consumidores. Então, sobre a qualidade dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico, isso é uma preocupação aí de vocês também? Sim, exatamente, porque no final das contas, água é um direito social, né? E esse direito social que a gente discute enquanto um objeto, na verdade, disputa na sociedade, a gente vê que tem acirrado, né, essas questões sobre privatização ao redor do mundo, né? Por exemplo, em março eu tive no Fórum Mundial, discutindo com o Fórum Mundial da Água, né, da ONU, Nova York, e o que acaba acontecendo é que existe uma alta financiarização desses serviços, né? Ou seja, a água acaba virando uma mercadoria. Em Genebra também, recentemente agora em outubro, eu constatei isso em pelo menos 150 países, né? Então, o que você acaba vendo ao redor do mundo é que quando a água vira uma mercadoria, o interesse, na verdade, principal das empresas não é a prestação de serviço com boa qualidade, né? Eles vão priorizar as áreas, as regiões das cidades onde dão mais lucro e vão sucessivamente aumentando a tarifa. Porque o preço de uma concessão dessa, os investimentos que tem que ser feito e tudo mais, é muito oneroso. Então, de onde essas empresas vão tirar, essas empresas privadas? No bolso do povo e no bolso do consumidor. É isso que vários estudos acadêmicos, inclusive vários apontamentos da ONU apontam, né? Do ONDAS também, Observatório de Direitos da Água e Saneamento do Brasil, apontam nessa mesma direção, da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e de uma série de outras universidades. Isso é inequívoco, na verdade, que a privatização ou a menos participação do Estado nessas companhias tem como consequência direta esses três fatores: o aumento de preço das contas de água, a má prestação na qualidade do serviço e má qualidade no serviço, até porque exige um excesso de terceirizações para as empresas privadas e os salários são baixos, as carreiras não são únicas, uma série de questões bastante complexas que resultam nessa má prestação. E o terceiro fator é uma espécie de caos social. Ouro Preto, qualquer um procurar, dá um Google, em Ouro Preto, a situação lá caótica, né?
A gente teve casos, por exemplo, na Bolívia, em que chegou até a guerra pela água, né, em Cochabamba, né? Ou aqui mesmo em Manaus, onde a privatização lá foi feita e há décadas, na verdade, a gente vê que não aumentou essa universalização do saneamento e que aumentou mesmo as tarifas de água, né? Porque se a água vira uma mercadoria, repito mais uma vez, a máxima do lucro vai imperar e as pessoas é que vão pagar por isso. Lucas, e para a gente fechar, você acredita que o período aí, né, desse processo de troca de companhias possa passar de 2025? O que eu fui crítico, primeiramente, foi em relação ao projeto como ele foi dado, né? Não tem detalhes técnicos com relação a esse projeto lá, só tem um artigo 61 da ANA, que é a norma que permite ser feito isso. Nem a 14.026 de 2020, que é o marco de saneamento, que é a lei que rege saneamento, tem lá, né? E também tem um PowerPoint, uma espécie de, enfim, uma série de diagramações, mas que não tem nenhuma fundamentação técnica, né? Quando a gente analisa muito bem esse processo, que pode, na verdade, né, resultar numa encampação, repito, sou completamente cético com relação a isso, né? É um processo para 2 anos no mínimo. Ou seja, se você tiver uma série de dispositivos de recurso, esse processo pode levar 4 anos, né? Eu acredito que em menos de 2, 3 anos esse processo não seja discutido. Até porque é, inclusive, louvável a iniciativa da Jovem Pan, de socializar esse debate, de democratizar esse debate, né? E de deixar as pessoas entendendo um outro ponto sobre esse debate, né? E a sociedade geralmente é percebendo isso, muitos parlamentares, eu já vi várias vezes isso, que eram a favor do processo, ou que é a favor de privatização, acabam, na verdade, voltando atrás, porque acabam concluindo a mesma coisa da gente, né? Como eu digo, não é preciso de patos errar, é preciso de patos aprender com o erro dos outros, né? Não temos exemplos de processos desses que foram céleres ou foram ágeis, e não temos exemplos de processos deles que fossem bem-sucedidos, não em Minas Gerais, mas em Minas Gerais não existe, o Brasil não existe, no mundo não existe, né? Então as pessoas acabam, na verdade, mudando de perspectiva. Isso é interessante.